Bem-vindos a mais um Sacada de Ouro podcast. O foco desse canal é na saúde física, mental e espiritual. Se você ainda não está inscrito, clique aqui embaixo que tem muita informação importante que você pode levar para a sua família. E hoje nós estamos online no YouTube. É um prazer ter você aqui, Rosângela. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Muito importante essa informação para as pessoas. Verdade. Para começar, uma lembrancinha do nosso canal. Vou colocar água para você. Que sem água, né? Fala que sem água... Não dá, né? O cérebro precisa de água. Olha que coisa... Gente! Olha! Sou eu! É você! Poxa, que gentileza! Foi uma surpresa. Que bom! Então, vou começar bebendo água. Isso daí. Mandem suas perguntas que a gente responde, porque a gente sabe que o cérebro que manda tudo, né, gente? Se a gente não cuidar do cérebro, onde a gente vai parar, né, Rosângela? Olha, a Rosângela é doutora em saúde pública, pós-graduada em neurociência, especialista em Alzheimer, com foco nas mulheres com mais de 50 anos, porque é nessa idade que começa, né? É um prazer. Então, vamos lá. Doutora, para começar, doutora não, você não é médica, mas você, Rosângela, você... conta a sua história, assim. Como que você chegou na neurociência? Eu sou formada em Direito. Direito. E eu sou doutora em Direito Tributário. Essa é a minha área. Então, eu trabalhei como professora universitária em diversas universidades. E em 2005, a minha mãe começou a apresentar os primeiros sinais de Alzheimer, mas a gente nem sabia o que era, não sabia o que era aquilo. Quando a gente resolveu levar a minha mãe ao médico, anos depois, era o Alzheimer. Naquela época, o Google estava nascendo. Nossa. E era o site de pesquisa que a gente tinha. E eu buscava lá informações e não encontrava nada sobre o Alzheimer, as coisas muito técnicas, as poucas coisas muito técnicas, palavras difíceis, enfim. E aí eu fui procurar. E o que chegava para mim é que era o fim. Eu ia velar a minha mãe viva. Perfeito. A minha mãe ficou viúva aos 48 anos. Ela foi uma professora, ela ensinou muita gente a ler e escrever. E era muito injusto com a minha mãe aquela situação, a demência. O Alzheimer ele atinge o hipocampo, que é a primeira área atingida, que é a área responsável pelas recordações presentes ali. Então, ela não se recordava mais, ela repetia, porque isso é um dos primeiros sinais, né? A repetição. Começa a repetir como se aquilo nunca tivesse existido. E eu não tinha nenhum tipo de informação. Eu era a filha. E aí eu resolvi pesquisar. O que é que eu preciso fazer para ser uma deles? Para pesquisar o cérebro, para buscar a cura, porque eu busco a cura. Perfeito. E aí veio a neurociência. Então eu fui estudar o cérebro para entender essa doença. Minha mãe fez diversos experimentos. Todos os experimentos, toda a medicação nova, a minha mãe ela experimentou. A minha mãe hoje está com 79 anos, no mesmo estágio. Que legal. O que significa isso? Não evoluiu o quadro dela. Exatamente. Ela vive uma situação e não se recorda dessa situação. Tá. Mas ela consegue ir ao restaurante, falar, quero comer isso, não quero comer aquilo, vou fazer Reconhece isso. Os filhos. Reconhece os filhos. A minha mãe costura. Cada mês diminui um pouquinho a capacidade cognitiva, mas a gente estimula. Então, a gente faz. Aqueles paninhos de prato, eu tenho mais de 200 no meu armário. E eu fico comprando para ela fazer. Então, dessa forma, eu mudei. Eu fiz uma transição de carreira no auge da minha carreira de direito para ajudar minha mãe. Que interessante. Nossa, deve ser um motivo de orgulho, né? Para mim, é um sossego. Porque eu sei onde eu estou pisando, eu sei o que a gente pode fazer, eu sei que a gente pode dar um conforto mais para minha mãe e não deixar ela chegar nessa fase de não reconhecer
mais os filhos. Perfeito. Que bom. Doutora, quem não gostaria de viver até os 90 anos? Acredito que uma grande maioria. O problema é que se chegarmos nessa idade, nós temos 50% de chance de desenvolvermos o Alzheimer. E se não desenvolvermos, nós iremos cuidar de alguém com a doença. Então, eu lhe pergunto, o que é envelhecimento? Olha, que interessante. É uma pergunta de um público, não? Não, é tua. A ciência já mostrou. A nossa expectativa de vida aumentou. Aumentou por vários fatores. Mas, em compensação, a nossa alimentação, ela ficou muito... Piorou muito. A alimentação, o sedentarismo... Uma coisa muito importante do sedentarismo. Antes, acreditava-se que o Alzheimer ele era a falta de cognição, a falta de um estudo. Então, que uma pessoa sem estudo, ela teria maior chance de desenvolver o Alzheimer. De repente, foram diagnosticadas doutoras, professoras, cientistas. Perfeito. Aí vamos investigar. Por que isso aconteceu? O resultado? Sedentarismo. Olha. Porque a pessoa, quanto mais ela estuda, mais ela fica sentada. Verdade. E é pior para o corpo. É pior para o corpo. Então, você está vendo o equilíbrio que você fala tanto? Perfeito. Que a gente tem que ter um equilíbrio. Então, esse sedentarismo, ele é um fator de risco para as mulheres. E quando eu falo para as mulheres, né, de 50 anos, atividade física. Atividade física é um escudo protetor para o cérebro. E aí a gente vai viver até os 90 anos, mas com qualidade de vida. É isso, né? Que eu busco na minha vida. Isso. Não quero viver no hospital, numa cadeira de rodas, né? Não podendo andar, não podendo, né? Acho que é o básico isso. Exatamente. Aí algumas pessoas, mulheres, falam, né? Mas eu não quero viver até os 90 anos, eu não vou viver até os 90 anos. Mas eu quero ver os meus netos se formarem, eu quero ir para a festa dos meus netos, eu quero poder levá-los para passear. Exatamente. E isso a gente tem que fazer uma reserva de saúde hoje, né? Com atividade física, para ter músculos, para ter saúde, exatamente o que você falou. Eu falo isso muito. Sabemos que no nosso corpo, através do metabolismo, no nosso organismo desenvolve o processo de reparo e o processo de desgaste. E quanto mais equilíbrio nós temos, mais vivemos. Qual a melhor opção? Aumentar meu metabolismo de reparo ou diminuir meu processo de desgaste? Igual, né? Igual, também acho. Se a gente conseguir fazer isso, e como é que faz isso? Com coisas tão simples. Eu falo que para ter saúde é simples. Você não precisa complicar. Você não precisa cozinhar maravilhosamente bem. Você não precisa ter... Você pode correr na praia, você pode correr na lagoa, você pode andar na rua, né? Não precisa de uma academia para você malhar. Você pode malhar na rua, na sua casa. No quarto, exatamente. Hoje você pode tudo, você não precisa gastar dinheiro. Não tem mais desculpa. Exatamente. Não é? Hoje, e tem uma outra coisa. No meu início dos estudos, eu não tinha essa informação que a gente tem hoje. A oportunidade de estar aqui falando com você, que foi uma atleta muito importante para o Brasil, né? Que conhece de perto o que é ter saúde. Essa oportunidade a gente não tinha lá no início dos meus estudos, que a gente tem hoje informação de qualidade, muito, de graça. De graça. Com esse negócio de internet, né? Hoje você vê médicos falando assim... Você não precisa consultar médico nenhum, tem tudo na internet, né? Muito bom. Como podemos garantir uma mente mais jovem, independente da nossa idade? Existe algum método que possa blindar nosso cérebro contra o Alzheimer? Vamos lá. Vários métodos. Você que é... né, uma pessoa da saúde, que vive com saúde, trabalha, insiste, que informa as pessoas. Algum momento na sua rotina, você vai para a sala e aí precisa pegar uma coisa no quarto, chega no quarto esquece. Esquece. O que eu peguei? O que eu vou pegar? Muito raro, muito raro. Muito raro. Mas com as outras pessoas é comum isso. Perfeito. Existem exercícios para fazer isso. Então, um exercício assim muito simples para quem usa óculos, né? A gente tira os óculos
E para pentear o cabelo, para fazer qualquer coisa, e coloca os óculos e sai. Esquece onde deixou e fica. Cadê meus óculos? Eu ouço direto as pessoas falarem isso. Eu ouço também. E sabe qual exercício para fazer isso? Então, tira os óculos. Estou deixando os meus óculos em cima da mesa. Vai fazer o que você... O cérebro já está sabendo. Exatamente. Você já anunciou para o seu cérebro Exatamente. Nosso cérebro, ele tem uma capacidade infinita de armazenamento. Que interessante. E ele só vai disponibilizar esse armazenamento quando a gente solicitar. Então, se a gente fala assim, onde foi que eu deixei meus óculos? Ele não vai saber porque a gente não informou para ele. Perfeito, tem que informar antes. Tem que informar. Então, as chaves da porta, para você nunca ficar na dúvida. Será que eu fechei a porta? Será que não? Coloca... No mesmo lugar. Coloca a chave na porta. Ouve o clique. Clique. E fala, estou fechando a porta. Pega a chave, coloca na bolsa e sai. Você não vai esquecer. Mas esquecer. Aí, gente, então, que interessante. São essas pequenas coisas. Muito bom, hein? Ó, nós estamos ao vivo. Mandem para os amigos para assistir, que isso aqui é uma informação de ouro, hein? Sabemos que o Alzheimer é uma doença degenerativa do cérebro, que afeta mais as mulheres e após os 50 anos. Como a medicina explica tais fatores? E quanto já evoluímos na prevenção e não no tratamento? Isso, muito... Há mais ou menos 2 décadas vem se estudando isso. Porque se percebeu que as mulheres eram mais acometidas dessa doença. Então, tipo, para cada 12 homens, tem 28 mulheres. A diferença é muito grande. Nossa. Muito grande. De 2000 até 2022, mais de 200 mil mulheres morreram de Alzheimer. Nossa. Porque o Alzheimer causa falência. Da cabeça. Do cérebro. Do cérebro. Acontece a falência do cérebro, o corpo não responde mais. Qual é a área que causa o Alzheimer? Primeiro... muito interessante. Eu trouxe. Eu tenho que pegar na bolsa. Pega a bolsa dela, Tem que pegar na bolsa, porque eu trouxe. Isso. Para te mostrar. Para fazer uma analogia para você entender. Para você e todas as pessoas entenderem como é que essa bactéria ela ataca. Então, isso aqui uma redinha. O Alzheimer. É uma bactéria. Que entra, ela falou que entra pelo nariz, pelo ouvido, pela boca, pela mão e pela pele. Pela pele, né? Os órgãos, os 5 órgãos. Isso. Daqui a pouco a gente fala deles. Esse aqui é o cérebro. Tá? Esse é o cérebro. A parte de trás é onde fica o hipocampo, que é a primeira parte afetada. Então, aí ele começa assim. Essas redezinhas são impedidas, os neurônios, essa rede impede os neurônios de se comunicarem. Entendi. E aí, por isso que a memória de longa duração, ela não é armazenada. É por isso que a pessoa vive aquele momento e repete. Já tive aqui? Já fiz isso? Não, eu não fiz isso, não. Ela não consegue armazenar. Perfeito. Então, a primeira área é a área do hipocampo. Perfeito. São um conjunto de fatores diferentes que causam Alzheimer. Já é comprovado que a tristeza prolongada, estresse crônico, aumenta a produção do cortisol. Como essas situações diárias e cotidianas podem afetar e estar relacionada à memória? De todas as formas. Vamos lá para o cérebro. O cérebro, ele é um órgão poderosíssimo. A nossa capacidade, ela é infinita. A gente só usa 10% do cérebro.
Tá. Mas o cérebro, ele precisa de luz solar, ele precisa da escuridão para dormir, ele precisa que a gente fique na horizontal para que ele trabalhe. Então, a gente dorme, deita, apaga, luz, tudo escuro. Aí ele começa a produzir os hormônios. Isso, né? Começa a produzir o hormônio da melatonina. Nesse momento, ele vai limpar o cérebro, as toxinas, e armazenar aquilo que de algum comportamento nosso é importante. Por exemplo, estar aqui com você é importante. Então, o meu cérebro vai armazenar tudo o que aconteceu. Perfeito. Ele não vai armazenar a hora que eu entrei, Perfeito. que eu falei com a moça do estacionamento, porque isso não é importante. Então, ele não vai armazenar. Só o que é importante. Para que isso aconteça, ele precisa que a gente fique na horizontal. Que interessante. Quando você está triste, o que a gente faz? O normal de uma pessoa é ficar embaixo das cobertas, assistir televisão, ficar em casa. É o contrário, tem que ir para a luz solar, para pegar a luz solar, que é para produzir a vitamina D. Perfeito. Essa ausência da vitamina D é que dá a tristeza e pode causar depressão. E isso é uma porta. A gente já falou muito sobre a vitamina D aqui nesse canal. Perfeito. Então, para você você tem que suplementar a vitamina D para evitar que o Alzheimer chegue. Exatamente. E por que as mulheres? Durante 2 décadas, ficou pesquisando, né? Por que a mulher, por que não a mulher? Aí vários estudos. A mulher vive mais porque o homem morre cedo. É verdade. O homem morre muito mais de homicídio, suicídio, acidente de trânsito, briga de rua, morre muito mais. Problemas cardíacos, ele morre muito mais que a mulher. Então, a mulher vive mais. Mas aí pesquisamos isso, tiramos essa hipótese. Então, por que as mulheres têm mais Alzheimer? Aí chegamos à conclusão de que é a falta do estrogênio. Quando acontece a menopausa, a mulher fica exposta. Então, essa ausência do estrogênio faz com que essas bactérias entrem lentamente no cérebro. Por isso que eu falo que a gente tem que fazer uma modulação hormonal, né? Na fase doses fisiológicas. Que no começo, quando eu comecei a estudar a saúde em 2019, era 100 de testosterona, era dosagens altas. Hoje a gente vê que é menos, que é pouquinho, porque daí vai o cérebro, o corpo todo, né? Precisa da dose fisiológica. Não é 100 de testosterona, é 2, 5, né? Uhum. É uma coisa mais normal. Quais exames devem ser realizados para que possamos diagnosticar o Alzheimer? Muitas pessoas começam a achar da doença, mas não entendem os sintomas, né? Então vamos lá. Como eu não fiz medicina, isso, esses exames corretamente não tenho como te falar. Perfeito. O que nós, cientistas, nós precisamos é identificar o gene. Quais são as bactérias que já estão no cérebro. Durante muitos anos, acreditou-se que era hereditário. Não é hereditário. Que bom. Cerca de 2% dos casos, eles podem ser hereditários, mas não é mais uma regra. Então, não significa que sua mãe tem, você necessariamente vai ter. Não. Mas a gente precisa entender que nós, mulheres, que estamos na casa dos 50, estamos no grupo de risco. Então, a gente precisa entender e se vigiar. Sabe? Tipo assim, bebi água o suficiente, dormi 8 horas, fui ao banheiro o suficiente, como é que está a minha urina? Coisas no dia a dia. Perfeito. O exame é o exame genético. É o exame que eu, aliás, recomendaria para todas as pessoas. Porque se você identificar que há uma proteína, você tem como tomar atitudes. Perfeito. E aí, acompanhamento médico. E já existem casos de reversão
com acompanhamento médico. E como é essa reversão? A atividade física. É incrível. A alimentação e sono. Verdade, eu falo isso, não precisa mais nada, só isso. Todo convidado do Sacada de Ouro traz algumas dicas e receitas simples para que possamos ensinar e aprender como cuidar do nosso bem mais precioso, que é o nosso corpo. Você pode nos ensinar alguns exercícios para estimular o cérebro? Posso. Ela começa a fazer assim, eu vou acompanhar, eu consigo acompanhar no começo, depois... Existem vários exercícios com os dedos. Isso. Então, o cérebro é uma máquina. Quando a gente faz o exercício com a mão esquerda, ele ativa o lado direito. Isso, e vice-versa. Então, quando a gente faz exercício, tem que usar as duas mãos. Perfeito, para ativar os dois lados. Exatamente. Então, tem o exercício, que é esse aqui, que junta o indicador com o polegar e vai subindo como uma escadinha. E aí você vai treinando exercício. Quando você vê, você tá rápido, você tá rápido igual você. Rapidamente. Olha, hoje eu tô sabendo, mas eu não sabia, não estava acertando, então, não. Esse é um dos exercícios. Uma coisa que eu recomendo, que eu uso, que faz muita diferença, é a ingestão diária das castanhas. Perfeito. 2 castanhas do Pará, 1 castanha de caju, 3 amêndoas, 3 amendoins, 2 nozes. Tem quantidade. E aí tem a quantidade. Por quê? Essas castanhas, elas todas contêm, agora você vai ficar fazendo. Elas contêm selênio, magnésio, vitamina A, vitamina E, vitamina C. E são exatamente as vitaminas que nós precisamos para o cérebro. Perfeito. Isso diariamente. Isso é mais barato que um complexo vitamínico. Verdade. Qual complexo natural você indicaria para o funcionamento adequado do sistema imunológico, além das castanhas? As frutas vermelhas, morango, por exemplo. As frutas que contêm antioxidantes de modo geral. Abacaxi, melancia, tangerina, morango, mirtilo, ameixa, aquela framboesa, todas essas. E aí, as pessoas podem falar assim, tudo que você falou é caro. Existe um vegetal que foi eleito o mais importante do mundo. Qual é? Agrião. Agrião, comi hoje no almoço. Nossa, não gostava não. Minha mãe eu lembro de infância, minha mãe gostava de agrião. É azedinho, né? Mas agora eu gosto. Então, um agrião. Que bom. E rúcula. Eu como agrião e rúcula, porque a gente sabe que a alface não serve muito para muita coisa. Exatamente. As verdes, né? As folhas escuras, as escuras. Brócolis. Quanto mais escuras, mais... Aí, gente, estão aprendendo, né? Muita coisa legal. Como atenuar os efeitos do Alzheimer? A pessoa já tem Alzheimer num estágio começando assim, para parar e estacionar igual você fez com a sua mãe. Muito interessante. O familiar, ele entra em pânico. Porque é mesmo. Porque todas as doenças que envolvem o cérebro, porque a pessoa, ela perde a capacidade, então é como... Ela não consegue dizer qual órgão está doendo, ela não consegue se expressar. Então, se o seu familiar está com Alzheimer no estágio inicial, além de todo o tratamento e da medicação, que ela é importantíssima, você tem que estimular o seu familiar a fazer coisas, o que ele gosta de fazer. Por exemplo, gosta de cozinhar, mas não pode mais cozinhar sozinho, né? Mas coloca para cortar legumes, para cortar verdura, sabe? Insere numa atividade. Tira da frente da TV. Coloca para fazer palavras cruzadas, joguinhos. Tem que identificar. Minha mãe adora quebra-cabeça. Ela monta quebra-cabeças assim. Isso é excelente. Tem que ser. Isso é excelente. Talvez seja por isso que ela até tá hoje, segurando, né? Do jeito que tá. Porque ela tá com 80 e tal. Verdade.
É verdade ou mito que o figo tem benefícios que previnem e auxiliam o Alzheimer? Verdade. É, o figo é excelente. Porque ele é rico em antioxidantes. A gente esqueceu lá na lista, mas ele é riquíssimo. É que não é toda época que tem figo, né? Mas na época do figo, muito bom. Ele é tão bom que até aquele em conserva, apesar de ser um alimento processado, ele é bom, ele serve. Perfeito. Gente, mandem suas perguntas aí, podem mandar. A doutora Andréia, ela fez uma pergunta: como ajudar uma família que precisa começar logo o tratamento? Primeiro, tem que fazer um tratamento com o familiar. Não é um tratamento. É uma conversa psicológica mesmo, com tipo psicólogo, né? Com psicólogo. Porque esse psicólogo, ele vai indicar os caminhos de como introduzir nessa família que não aceita, né? Não aceita que tem o Alzheimer, porque há um estigma e um preconceito muito grande. Eu ainda vejo isso. Meu Deus. Como oxigenar o cérebro para prevenir o Alzheimer? Cardio. Exercício corridinha aeróbico, corrida, natação, dançar. Dançar tem um benefício assim, maravilhoso, porque ele envolve, quando você dança, ele envolve a emoção, inclusive. Emoção, coordenação, memória, porque você tem que... memorizar os passos. Exatamente. Eu fazia muita aula de dança, vou voltar para minhas danças. Quais são os direitos dos portadores de Alzheimer? Agora, em junho, 4 de junho de 2024, agora, depois de 20 anos, o Brasil promulgou uma lei, que é a lei do Alzheimer. Essa lei ela veio cobrir uma lacuna que existia para garantir os direitos dos portadores de Alzheimer. Por quê? Já há uma lei para os portadores de câncer, por exemplo. Então, não havia para os portadores de Alzheimer. Isso significa o quê? A doença não era reconhecida no campo jurídico. Perfeito. Então, o portador de Alzheimer ele tem direito a se aposentar por invalidez. Nossa. Mas é muito pontual isso. Quem é que se aposenta por invalidez? O contribuinte, aquele que contribuiu. Em algum momento ele contribuiu. Perfeito. E ele está em dia. Então, ele tem que estar trabalhando para poder ter direito a esse benefício da aposentadoria por invalidez. Perfeito. E aí ele tem direito à isenção do imposto de renda, à isenção do IPTU, ao auxílio cuidador e a uma série de outros benefícios, como o medicamento, né? A medicação fornecida pelo SUS. Isso é uma ajuda enorme. Qual é a medicação para Alzheimer? Aí tem que ver qual é o grau. Perfeito. Qual é o grau. Mas já tem várias medicações? Tem várias medicações. A gente teve agora, a gente ficou desde 2003 até 2023 sem nenhuma medicação nova. A pesquisa avançava, mas chegava nos órgãos reguladores, barravam, porque ele não comprovava o efeito. Então, a gente tem uma medicação nova chamada Leqembi, que é dos Estados Unidos. Caríssima, ela demorou 20 anos para ser autorizada. Entendi. A comercialização. Ela custa R$6.000 por mês. Meu Deus, imagina isso. Muito caro. Então, a pessoa não tem como, a familiar não tem como custear isso. É verdade. Nós falamos das frutas, né, que são boas. E os vegetais? Quais são os vegetais mais indicados para evitar o Alzheimer? Os vegetais todos os vegetais. O agrião, né, que foi o que eu falei, né? O limão, que é uma fruta, foi eleito também agora. O limão, ele é para a gente consumir todos os dias, sabe? Espremido, qualquer jeito. Na salada, na comida, e a gente não tem esse hábito. E tudo é uma questão de hábito, né? De você saber... O vinagre de maçã que todo mundo usa para tudo hoje é bom para o cérebro? Não. Não? Porque hoje tudo para intestino, para não sei o quê, o vinagre, porque você não atinge, né? Quando você vai comer, não atinge aquele pico. Enfim, então é bom saber, não usar muito vinagre. É. Entendi.
Depois de tanto aprendizado sobre prevenção, cuidado e orientação, qual a importância contínua do sono? O sono, ele é considerado a atividade natural para o ser vivo mais importante. Mais importante. Essa coisa de pular à noite, de ir pra balada, isso aí não é bom pro Não. Né? Eu também gosto de dormir cedo, acordar cedo, tudo de bom, né? Tanto que tem um prejuízo já, já tem estudos aí para o pessoal que trabalha à noite. Trabalha naquele turno ininterrupto de revezamento. É o caso da Petrobras, por exemplo. Meu Deus. E o pessoal que trabalha à noite mesmo, que dá plantão, que não recupera, ele não recupera o sono. Aí vem a inteligência artificial, que é o que a gente busca, nós cientistas. Mas já está chegando muita coisa, né, da inteligência. Fazer com que esses trabalhadores sejam substituídos por robôs, computadores. Que legal, para poderem ter uma noite de sono decente, né? Hoje, eu já acompanhei vários. Meu sogro que faleceu, tal, no final ele já estava com Alzheimer, enfim. Minha sogra começa. Então, assim, a gente já acompanha assim, pais de amigos, né? Que já vê que já está. A pessoa já tem um nível. Como é que é feito em níveis o Alzheimer? Digamos que sejam 3 níveis. Qual é o primeiro, assim, você acha que a pessoa está com Alzheimer? Qual que é o primeiro start que você sente nela? Ela começa a repetir? O primeiro, numa conversa, ela fala, nossa, a sua blusa é verde, gosto desse verde. Quando criança, tinha uma blusa dessa aí. E aí ela vira para outra, novamente, essa blusa eu tinha uma igual. Tinha uma igual quando era criança. E aí, novamente, vira de novo. Gosto muito dessa cor. Essa cor eu gosto muito. Não necessariamente ela vai repetir a mesma frase, mas alguma coisa palavra, mas a mesma coisa. E quando você fala, já falou isso? Você já falou isso para mim? A pessoa fica muito ofendida porque ela não consegue captar. Que ela fez aí isso. Ela já está. Quando ela falar assim, já falei? Será que eu falei? Pode ser uma série de coisas. Falta de magnésio, falta de vitamina, depressão, uma série de coisas que precisam ser investigadas. Primeiro, para falar que tem Alzheimer, né? Para falar que tem Alzheimer, exatamente. Porque não é assim. Porque o Alzheimer, quando ele aparece nesse sintoma, ele já está há 20 anos. Olha só. Porque é exatamente isso. É de um por um, sabe? De um por um. A gente eu falo muito da prevenção, né? Eu alerto mulheres da prevenção, que é possível prevenir, porque a gente não nasce com essa doença. A gente tem um estudo, que é o estudo mais importante, que é o estudo das freiras, que foi realizada pelo neurocientista Dave Saldon. Esse neurocientista, ele fez um estudo que atravessou décadas. Começou em 1986. Que legal. Esse estudo ele foi feito num convento Notre Dame, nos Estados Unidos, com 700 freiras, aproximadamente 700 freiras. Essas freiras que participaram do estudo autorizaram, pós-morte, o estudo do cérebro delas. Então, o professor David ele tem uma área, um laboratório com diversos cérebros. O que aconteceu nesse estudo, que é o que nós temos hoje de mais importante, como a prevenção, que é o que a gente fala direto. Essas freiras, elas dormiam e acordavam no mesmo horário. Tá. Todas elas se alimentavam da mesma coisa. Tá. Todas elas tinham uma atividade cognitiva, que era o estudo bíblico. E todas elas tinham uma atividade atividade física, e todas elas tinham uma atividade de relaxamento, que eram os cânticos bíblicos, né? Aquela frase que fala, quem canta seus males espanta. Perfeito. Né? Elas foram morrendo e eles foram analisando, o professor Davis com a equipe dele, analisando cérebro a cérebro. Alguns desses cérebros tinham a proteína
que dá o Alzheimer. Qual é a proteína? EPOE4. EPOE4. Gente, vamos fazer esse exame para ver se a gente tem o EPOE. Então, elas tinham aquela proteína, mas elas não desenvolveram Alzheimer. Por quê? Porque elas faziam tudo que tinha que fazer, físicas, dormiam cedo, se alimentavam bem, dormiam, acordavam no mesmo horário. Elas tinham uma reserva cognitiva, porque estudar a Bíblia é uma reserva cognitiva. Nossa. E elas tinham aquele momento de lazer, que eram os cânticos bíblicos. Né? Tem alguma... Fizeram algum teste também com quem... Tudo errado, a pessoa não dormia, não sei o quê, nananã... Não tem um estudo assim? Pegar um grupo que só vive na balada. Tem um estudo agora, recente, de 2023. Dezembro de 2023 ele foi publicado. Que é um estudo revolucionário, que também atravessou décadas. E esse, ao contrário das freiras, que só tinham mais ou menos 700, esse tinha 4 milhões de pessoas. Para sobrepor esse estudo, precisa fazer outro 40 anos com 4 milhões e 100 mil pessoas para sobrepor. Entendi. O que esse estudo concluiu? Que a ingestão de álcool, que é o uso social para o cérebro, para o organismo todo, mas o cérebro é o principal afetado. Qual é o teor de álcool? Qual é a quantidade? É uma taça de vinho? É uma dose de uísque? É 0. É 0. Meu Deus, meu namorado não pode assistir isso daqui. Esse estudo, ele vai ser muito debatido, mas ele vai ser muito difícil de não. Porque é um estudo controverso, inclusive com a área médica. Porque... Que fala o resveratrol do vinho, uma taça. Exatamente. Mas vai ser muito difícil rebater esse estudo, muito difícil. Porque na área científica, a sua opinião não vale. Você tem que comprovar aquilo. Por que chegou àquela conclusão? Então, não adianta discutir com isso. Então, agora, qual é a dose tolerável? Quando a pessoa fala assim, você bebe? Socialmente. Eu fui outro dia ao médico com meu marido e o médico perguntou para ele, você bebe? Aí ele falou, socialmente. Aí o médico falou, defina para mim socialmente. Eu falei, posso falar? O socialmente dele é quando tem um churrasco, ele começa 11 horas da manhã. E vai parar 6 horas da tarde. Né? Esse é o social dele. E ele bebe o quê? Cerveja? Tudo, qualquer coisa. Qualquer coisa. Caipirinha. Vou te confessar. Eu, antes de estudar o cérebro, eu bebia uma taça de vinho para comemorar alguma coisa e tal. Depois que eu passei a estudar o cérebro e que eu vi que o álcool ele é danoso, eu parei completamente. Agora, com esse estudo... que eu me filio a esse estudo, porque você na ciência você tem que se filiar. Perfeito. Eu me filio a esse estudo do Canadá. Então é 0 de álcool. Você já se perguntou como que você quer envelhecer? Já dá para perceber pelo seu estilo de vida que você já mudou, né? Mas muita gente que não se pergunta como que você quer envelhecer. Você sabe que os últimos 2 anos do canadense é numa cama de hospital. Entendeu? Imagina aqui no Brasil que as pessoas estão obesas, estão muito fora de forma, não fazem ginástica, dormem tarde, né? Não se alimentam bem. Né? Acho que é uma pergunta para todo mundo se perguntar. Porque eu mudei minha chave ali, quando eu pensei, nossa, eu não quero isso para mim. Exatamente, foi exatamente o que aconteceu comigo. Com 50 anos também a minha foi. Porque eu estava, antes de 2019, eu fiz 49 anos... 2019, aí teve menopausa, né? Que a menopausa é uma data, né? A gente fala erradamente, é no período da menopausa, mas não é. Menopausa é uma data, que é a última menstruação. Então, naquele período ali, eu estava com muita dificuldade para dormir, enfim, fui ao médico, sempre fazendo acompanhamento, né? Com o neurologista, e fizemos um exame. E nesse exame foi detectada no meu cérebro 2 proteínas que causam o Alzheimer. E aí eu falei para ele, eu não vou ter essa doença.
Lógico, exatamente. Eu me recuso a ter essa doença. O que é que eu preciso fazer para não ter essa doença? Porque foi exatamente o que eu fiz. O que eu preciso fazer para ser uma deles? Estudar neurociência? Eu fui estudar aquilo. Por que eu não fiz medicina? Eu não tinha tempo. Perfeito. Eu não tinha tempo, porque o meu objetivo não era clinicar. Exatamente, era cuidar da sua mãe. Investigar. Só com a ciência que eu ia conseguir fazer isso. Verdade. Aí ele virou para mim e falou, você tem que fazer atividade física, cardio. E aí, a partir dali, 2019, eu entrei numa academia com o personal trainer e falei para ele, o meu médico disse que eu preciso fazer cardio. Bora fazer. É isso. Então, eu estou desde 2019. Tudo que é corrida de rua, que tem aqui, Ipanema, Leblon, Recreio, Vargem, eu me inscrevo para ir, para correr. É muito bom fazer atividade física, né? E aí muda, né? Você muda. Exatamente. Você muda. Foi o que aconteceu. Então, gente, se você está aqui agora, se você tem 50 anos, pensa no que você quer para amanhã. Tudo que a gente faz hoje não é para hoje. A gente não vai ver o resultado hoje. A gente vai ver o resultado para frente. Então, se você quer levantar e sentar da cadeira sozinha, ir ao banheiro sozinha, dormir sozinha, sabe? Poder beber uma água, fazer um suco, fazer sua comida até os 90 anos, você tem que fazer uma atividade física agora. A alimentação, dormir bem. Perfeito. Mais alguma coisa que você queira falar? Não, acho que a gente falou tudo, né? Então, deixa uma mensagem para quem está nos assistindo. A minha mensagem, principalmente para as mulheres, é que cuidem-se. Cuidem-se para não ter que obrigar ninguém a cuidar de você. Agora, aproveitando, eu tenho uma mensagem para os homens. Que bom. Sabe como é que nós, mulheres, assim como eu, nós vamos chegar aos 90 anos? Bonita, com a pele boa, com a cabeça boa, namorando um rapaz 20 anos mais jovem que a gente e vivendo da pensão por morte de vocês. Porque os homens, eles continuam com a síndrome do super-homem. Acho que vão ficar... Não fazem atividade física, não se alimentam bem, não dormem bem, continuam bebendo, enchendo o pote. Muito bom, adorei, querida, muito bom. Nós não teremos Alzheimer, fiquem tranquilos. É isso, chegamos ao fim de mais um Sacadas de Ouro. Se você gostou, deixe seu like. Quiser mandar uma mensagem para a Rosângela ou para mim, manda. E até a próxima. Beijos.